Está em nosso estúdio Maristela Basso, professora de Direito Internacional da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E eu agradeço muito a sua presença. E também participa dessa entrevista o jornalista Mário de Almeida, que é comentarista do Jornal da Gazeta. Professora Maristela, hoje eu tomei conhecimento, eu confesso que eu não sabia, que Monteiro Lobato, nosso Monteiro Lobato, que morou nos Estados Unidos por alguns anos, ele foi adido comercial em Nova York. Lá ele escreveu um livro sobre o choque de raças e que teve também o título O Presidente Negro, e que está sendo reeditado agora no Brasil, exatamente pela eleição do Barack Obama, em que ele previa esse futuro para os Estados Unidos. Só que lá ele colocava a razão pela qual os Estados Unidos teriam um presidente negro, é que ele via que a etnia negra tinha um índice de proliferação muito maior do que os brancos, e que isso faria com que eles fossem mais numerosos e com isso ganhariam nas urnas e elegeriam um presidente negro. Aí eu estou trazendo essa informação que Monteiro Lobato fez uma previsão que aconteceu. É no mínimo curioso. Mas acho que seria bom a gente destacar que não foram os negros que elegeram Barack Obama, né? 12% da população americana é composta por negros e enfim, mulatos. E 12% não é suficiente para eleger um candidato. Quem elegeu Barack Obama foi, sobretudo, a população jovem, os mais jovens, os que pela primeira vez estão votando nos Estados Unidos, inclusive a classe média e boa parte da classe aristocrática, porque ele é um ex-aluno de Harvard, ele é um ex-aluno de Columbia, ele tem, dentro da perspectiva do americano ideal, ele tem uma bela postura. Bom, ontem também nós já conversávamos aqui com o Mário de Almeida sobre a importância dessa eleição, não apenas da escolha do novo presidente dos Estados Unidos, mas a renovação no Congresso, e que Obama, como tudo indicava, seria o eleito, e haveria também um número maior de representantes no Legislativo dos democratas, né? O que facilitaria muito a vida dele. Eu queria a sua análise. Sem dúvida, essa também. Composição democrata, que já estava antes, mas enfim se renovou, não sei o que o Mário pensa, mas é uma composição democrata absolutamente liberal. Quer dizer, a gente hoje tem a convicção de que quem assume o Congresso americano são democratas, e são democratas com uma perspectiva bastante liberal. E a gente pensa, sem fazer tanta análise do que vai ou não vai acontecer no governo Barack Obama, esse é um dado importante. Ele tem uma composição dentro do Congresso que o apoia e o apoiará nessa tendência nova. E também a possibilidade dele mexer no sistema judiciário com a indicação de novos juízes da Corte. Professora Basso, e com relação aos perdedores, a ideia central do presidente eleito Barack Obama é abrir oportunidade para quem não as tem hoje. Mais intervencionismo, pergunto, na vossa opinião, haverá programas sociais subsidiados pelo governo, ou seja, a estrutura americana de cada um por si será abalada, será mudada? Eu acredito que sim, porque o governo, ele tem dito não só durante a campanha, mas ele escreveu sobre isso, ele tem uma literatura bastante consistente no que diz respeito ao que ele pensa, o que ele acha que precisa ser feito nos Estados Unidos para melhorar. Ele tem uma visão menos liberal do que tinha o seu adversário. Ele acredita numa revisão da figura do Estado e mais responsabilidades para o governo. Quer dizer, ele, sem dúvida nenhuma, vai fazer um governo com mais responsabilidades, ele vai investir, como ele prometeu, em programas sociais e, sobretudo, na saúde, que é um problema nos Estados Unidos. E a realidade, de fato, com relação às guerras, Afeganistão e Iraque? Retirada, vai manter a palavra ou vai fazer um escalonamento bem mais lento, professora Basso? E aí o programa também nuclear iraniano que está nesse pacote. Ele foi muito criticado pelos adversários, até pela imprensa e por comentaristas, especialistas em relações internacionais, que ele foi muito tímido no que diz respeito à política externa. E ele foi tímido porque o grande especialista em política externa é o seu vice. Ele é que vai, daqui para adiante, conduzir a política externa americana, evidentemente, sob a batuta do presidente. Mas ele disse, e provavelmente fará,
concentrar toda a força militar americana no Afeganistão, porque ele tem informações, quer dizer, o governo americano tem informações de que a Al-Qaeda está infiltrada ali de forma mais importante, vai retirar com o tempo a força do Iraque e vai buscar um diálogo, sem dúvida nenhuma, com o Irã e Síria. Ele será um interlocutor mais sensato, mais compassivo, e eu acreditaria mais sincero, né? Isso, sem sombra de dúvida, as relações externas vão mudar. Agora, o presidente Lula enviou a mensagem protocolar e outros chefes de Estado da América Latina também aqueles votos de praxe, né? Os cumprimentos e os votos de sucesso. É interessante que o presidente Lula também cobrou o fim do embargo a Cuba. E a indagação é essa: a eleição de Barack Obama pode significar uma esperança de reaproximação com a América Latina e em relação a Cuba? Sem dúvida, ele terá mais chances de compor essas arestas, sobretudo com Cuba. Não só pela sua cor, mas porque ele tem uma predisposição corporal que é muito importante para um chefe de Estado, um chefe de governo. Ou seja, o seu corpo fala de forma amigável, de forma fraterna. Ele, com certeza, vai rever essas relações com Cuba. Fidel até fez uma declaração não muito boa durante a campanha, que o apoiava. E ele vai rever, sem sombra de dúvida, as relações dos Estados Unidos e o poder dos Estados Unidos no Oriente Médio. Professora Basso, e os velhos adversários, Rússia e China? O presidente eleito Barack Obama tende a ser mais, digamos, maleável diante do velho urso e do novo perigo chinês? Ele vai resgatar essa imagem dos Estados Unidos, que os Estados Unidos perderam nos últimos anos do governo Bush, a autoestima, a autoconfiança, o respeito próprio. Ele vai resgatar, e isso significa voltar os Estados Unidos a ter o poder e ser o poderoso que ele era antes. Isso vai implicar em conversas com a China, com a Rússia, mas ele encontra um novo cenário geopolítico internacional, onde nós não temos mais um planeta polarizado em cima dos Estados Unidos. Ele vai ter que compor isso com novas forças, e a Europa entra aí com força, Rússia entra, China entra, e eu acho que ele vai conseguir compor um cenário geopolítico internacional novíssimo, costurando essas alianças. E a ONU? A ONU supõe aí que seja o início de uma nova era nas relações com os Estados Unidos. O presidente Bush não deu a mínima para a ONU, desqualificou publicamente e, inclusive, desrespeitou. Né? A doutrina Bush é um desrespeito à ONU, né? É um desrespeito à ONU, ao Conselho de Segurança, tudo isso. Barack Obama pode ser um resgate ao que a ONU já foi um dia? Sem dúvida, mas agora os países interessados, os países emergentes, os que querem assentos no Conselho de Segurança da ONU vão ter que correr, porque ele assume dia 20 de janeiro, se confirmado pelo Colégio Eleitoral em 20 de dezembro, ele assume em 20 de janeiro e possíveis reformas à Carta da ONU devem ser apresentadas até o fim de fevereiro, senão depois sai da pauta e só para o ano seguinte. Então, quem quiser mudar o papel da ONU agora, vai ter que correr. Professora Basso, o protocolo de Kyoto nunca teve uma verdadeira adesão norte-americana. Aquecimento global é um tema, inclusive, mencionado ontem no discurso do presidente eleito Barack Obama. Os Estados Unidos vão chegar perto da próxima edição do protocolo de Kyoto? Há um acordo secreto entre Barack Obama e Al Gore. Quer dizer, quando Al Gore se aproximou e costurou esse apoio à candidatura, alguma coisa ele deverá dar em troca. Oxalá ele trouxesse Al Gore para trabalhar no seu governo. Se ele trouxer, aí nós estamos seguros da relação com os Estados Unidos com o protocolo de Kyoto. Mas, em tudo que Barack Obama já escreveu nos seus livros passados, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos vai passar a integrar o protocolo de Kyoto e cumprir as determinações ali previstas. E o Brasil não esconde, vê com desconfiança a postura de Barack Obama sobre a questão do livre comércio. Nós podemos ter uma expectativa positiva de respeito à integração da América Latina em relação ao Obama, que nunca colocou os pés no país latino-americano? Esse é o problema. As grandes críticas em relação a ele e Hillary Clinton era que Hillary tinha muito mais conhecimento dos problemas internacionais que Barack Obama. Mas o que se imagina é que as relações continuarão, pelo menos no primeiro ano, iguais. E as relações entre Brasil e Estados Unidos estão muito bem. Durante mesmo o governo Bush, nós aumentamos a nossa plataforma comercial,
bilateral, importação, exportação, pode melhorar sim. O que o Brasil precisa aprender é que o sistema de comércio internacional é um sistema da Organização Mundial do Comércio. É lá que ele tem que discutir, é lá que ele tem que reivindicar. E se os Estados Unidos, porventura, não se comportarem bem, é lá que ele tem que discutir. Então aqui o Brasil precisa ter uma visão melhor do sistema multilateral de comércio e buscar na OMC aquilo que ele pretende relativamente a esse ou aquele país, sem discutir especificamente com aquele país, sem tornar a questão absolutamente bilateral. Muito obrigada, professora Maristela Basso. Obrigada, Mário. Uma boa noite. E o jornal.